pessoal, cheguei, tudo bem com vocês? Eu estou ótima e animada como sempre para mais uma aula de arte com essa turminha maravilhosa que está em casa assistindo aula de arte. Professora Angélica, e hoje nós vamos trabalhar com grandes artistas. A intenção é que vocês conheçam um pouquinho sobre a obra e a vida de alguns artistas, ok? Por que eu trouxe isso para vocês? É importante que vocês conheçam um pouco da história da arte e de alguns artistas que fizeram a diferença na nossa arte atual. Né? E esses artistas, as obras deles, elas vêm carregadas de informações pessoais, de informações sociais. Então, nós precisamos entender as imagens como uma forma de texto. Tanto é que, em alguns momentos, vocês já devem ter lido assim. Faça uma leitura da imagem, ou seja, a imagem também ela é para ser lida. Né? Se nós prestarmos atenção, sempre vai nos transmitir alguma mensagem. Então, eu selecionei alguns artistas bem pouquinhos, que nós temos vastos por aí, para contar um pouquinho da história de vocês, deles para vocês. E outra coisa, eu não sei quanto vocês, mas eu quando era mais jovem, eu tinha a ideia de que todo artista era assim, era chique, que o artista era rico, né? E isso não é verdade. Com o tempo, eu fui descobrindo que ele é gente como a gente. E eu acho importante vocês saberem disso, porque nos dá um ânimo, né? Para quem tem um dom artístico, para quem pretende seguir uma carreira, que não é difícil para você um dia chegar a ser famoso, ok? Então eu vou contar um pouquinho da história de alguns deles para vocês. O primeiro artista que eu trouxe, ele se chama Rafael Sanzio e ele é lá do período do Renascimento, mais ou menos 1500. O Rafael Sanzio, ele é filho de pais artistas, então já nasceu pintando. E ele gostava demais de pintar histórias da Bíblia, figuras bíblicas. Tanto é que ele já fez várias pinturas nas paredes das igrejas. E olha que coisa interessante. Rafael gostava de desenhar com giz e lápis de cor. Tá vendo? Não precisou muita coisa para que ele se tornasse um grande artista. E o Rafael tinha uns coleguinhas, as Tartaruga Ninja. Você já assistiu Tartaruga Ninja? Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo da Vinci. São os 4 coleguinhas. Ele teve contato com esses artistas, então aí já fica fácil para vocês guardarem. Período do Renascimento. Quais são um dos 4 principais artistas? As Tartarugas Ninja. Fica fácil para decorar assim, não é mesmo? Então tá aqui um retrato do Rafael Sanzio, uma pintura dele. E aí eu trouxe uma obra para exemplificar para vocês o que era a pintura do Renascimento. Eu já disse que ele gostava de trabalhar com temas bíblicos, né? Aqui está uma imagem, uma cena bíblica. E olha que interessante. O período do Renascimento é um período onde os artistas pensavam muito matematicamente. E as pinturas, elas eram feitas de forma simétrica. Ou seja, tudo que eu tenho de um lado, eu vou repetir do outro lado. Como assim, professor? Ele desenha igual de um lado e do outro? Não, ele não desenha igual. Ele coloca pesos iguais. Por exemplo, nós sempre teremos uma figura central, né? Está representada aqui por essas 2 pessoas. E vocês podem perceber que ela está exatamente no centro do quadro que vai até lá em cima. Nós temos uma divisão aqui de forma triangular. Olha que interessante. E
todas as obras do Renascimento, muitos artistas vão se utilizar dessa regra geométrica para construir a sua pintura, certo? Então, isso é uma característica do período do Renascimento. Essa obra ela é dividida ao meio, mesma proporção do lado direito e mesma proporção do lado esquerdo. Então, beleza, passamos pelo Renascimento. Frida Kahlo. Frida é uma artista mexicana. A história dela de vida é uma história triste. A Frida, quando ela tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, ela teve, se eu não me engano, poliomielite, foi uma doença aí infantil, e ela acabou tendo uma das pernas encurtadas, né, de forma que a dificultava para caminhar. Frida tinha vergonha dessa situação. E aí ela inventou na época o saião, mas esse saião era bem colorido, cheio de flores, que era uma paixão dela pela cor. Quando a Frida fica um pouquinho mais velha, ela vai sofrer um acidente de bonde. Vocês não conhecem bonde, né? Mas podem pensar aí mais ou menos numa van, é um ônibusinho menorzinho. Vamos colocar assim. Ela sofreu um acidente e ela sofreu graves lesões, tá? Ela ficou hospitalizada, ela perdeu a locomoção, ela deixou de andar, ela não podia se alimentar mais como todas as pessoas. E foi a partir daí que Frida começa a pintar. Ela adaptou o cavalete à cama do hospital e ela passa a pintar ali dentro daquela situação. Muitas das obras delas vão retratar essa dor que ela sentia. Eu vou, às vezes, falar alguns nomes complicados para vocês, mas não precisa se preocupar com esses nomes estranhos, não. Vocês vão rever isso aí ao longo dos anos de estudos de vocês, tá bom? Ela não gostava que chamava ela de artista surrealista. Haverá um momento aqui que eu vou explicar o surrealismo para vocês. E nas obras dela, por exemplo, a Frida fez uma pintura dela, onde ela estava deitada numa cama, e acima dela tinha um funil bem grandão. E nesse funil caía a comida, e a comida caía na boquinha dela de forma mais líquida, mais pastosa. Isso é possível na realidade? Uma pessoa deitada na cama com um funil bem grande entrando comida? Não é. Então, quando isso acontece, nós chamamos de surrealismo. Eu vou explicar melhor para vocês. Mas ela falava assim, eu não sou surrealista não, porque eu pinto aquilo que eu sinto. Era o sentimento da Frida. Eu trouxe para vocês um autorretrato com colar de espinhos. Ela sempre vai ter uma referenciazinha a um sofrimento, porque a vida dela realmente foi uma vida muito sofrida fisicamente. Ela veio de uma família muito amorosa, mas infelizmente ela teve grande parte da vida dela com esses problemas de saúde. Mas ela também era apaixonada com bichinhos de estimação e com flores. Então, por esse motivo, nós vamos encontrá-la sempre com os cabelos floridos, sempre com algum animalzinho ao lado dos retratos dela. Isso é bem legal, não é verdade? Próximo. Claude Monet, um artista francês, principal articulador de um movimento artístico chamado de impressionismo. Gente, o Monet podia pintar qualquer coisa. Ele era apaixonado pela vida. Mas ele ficou famoso pelos seus jardins. E Monet, ele foi o primeiro artista a sair de dentro do seu ateliê e pintar do lado de fora. Pensa bem, antigamente as pessoas tinham que pintar dentro dos seus ateliês. Tinha uma maneira, tinha uma regra, ele não podia fugir da regra. E aí Monet pensou assim, tem tanta coisa bonita lá fora, olha a luz do sol, que maravilha, quanto brilho que ele nos oferece. Não, vou pintar do lado de fora. E aí ele faz esse movimento de levar a tela para o lado de fora
e pintar aquilo que ele poderia ver. Só que ele não pintava de maneira realista. Ele via e pintava como ele sentia. Olha só, esse foi um dos primeiros quadros que ele pintou. Impressão Nascer do Sol. Foi por causa deste quadro que o movimento artístico ganhou o nome de impressionismo. Vou te contar por quê. Vocês estão vendo que aparentemente esse quadro está borrado, todo borrão. E a ideia era mais ou menos essa. A técnica de pintura de Monet era pinceladas rápidas, sem se preocupar em deixar a tinta ficar lisinha. Então ele dava essas pinceladas rápidas mesmo porque ele queria pintar a luz do sol e o sol muda de posição rapidamente, ele não poderia demorar muito em sua pintura. E aí, outras pessoas foram ver as exposições de Monet e chegando lá eles falaram assim: nossa, que coisa horrível! Esse moço não sabe pintar não, tá tudo borrado. Aí o outro falou assim: ah, deve estar querendo impressionar alguém. E assim ficou o nome de impressionismo. E agora me veio aqui na memória que eu tenho que citar uma aluna. Rafaela Brandão Vida. Ô Rafaela, você me mandou uma mensagem dizendo que me mostraria um artesanato que você fez. Eu estou esperando, viu, Rafaela? E quero aproveitar para mandar um beijo e um abraço para você e para todo mundo aí da sua casa, que eu tenho certeza que você está acompanhando as nossas aulas aqui, não é verdade? Então, Rafaela, agora nós mudamos um pouquinho de assunto, quem sabe você pinta alguma coisa aí também, não é mesmo? Vamos mudar de artista, Pablo Picasso. Quem nunca ouviu falar em Pablo Picasso? Esse homem foi o artista mais importante do século XX. Sabiam disso? E Pablo Picasso, ele ficou muito conhecido pelo seu estilo de pintar cubista. Olha que nome estranho. O cubismo, ele é um movimento artístico onde a pintura parece, na verdade, peças de quebra-cabeça que estão todas fora do lugar. O Pablo Picasso, ele fez uma inovação na pintura e com isso ele ficou muito famoso. Olha essa obra dele, Guernica. Guernica, na verdade, é um quadro triste, porque ele representa uma guerra civil que aconteceu na cidade de Guernica. E aí Pablo Picasso faz essa pintura, inclusive, em tons mais sombrios, né? O ocre, o cinza, o preto, representando sim a tristeza que aquela guerra trouxe para as pessoas. Tem uma fala dele, né, onde ele diz assim, as pessoas perguntam para ele, mas por que você pintou uma cena de guerra? Aí ele falou assim, não fui eu, foram vocês que fizeram isso, né? Ou seja, eu simplesmente retratei, não foi uma ideia da minha cabeça. Eu vi e eu representei as tristezas que são quando acontece uma guerra. Então vocês vão ver mulheres gritando, chorando, né? Enfim, um turbilhão de informações que vocês vão ver detalhadamente isso bem mais para frente aí na vida de estudante de vocês. Salvador Dalí. Eu adoro esse moço. Voltei sem querer. O Salvador Dalí, ele ficou conhecido por ser estranho. Ele é o dono desses bigodões e pinta quadros que não são possíveis de acontecer na nossa realidade. Olha isso. Relógio derretendo. Isso pode? Isso acontece na realidade? Quando isso não acontece na realidade, nós chamamos isso de surreal. Então, quando você vê uma coisa aí que não está legal, você fala, gente, isso é surreal, nem parece que existe, ok? Van Gogh. Van Gogh também é um grande nome na arte. O Van Gogh, ele teve uma vida muito pobre, muito sofrida. Ele não foi reconhecido como artista em vida, embora ele tenha pintado mais de 800 telas.
vendeu uma única tela para o irmão dele. Isso vale produção? Isso não vale produção. Uma única telinha? Van Gogh, nos seus últimos anos de vida, disse: eu sou uma máquina de pintar. 800 telas em menos de 10 anos é muita tela. Mas ele adoeceu e faleceu. Tá? O principal contato que ele tinha era através de cartas com o irmão dele, que se chamava Theo. Amo esse quadro que chama Noite Estrelada. Uma característica muito marcante de Monet são essas pinceladas espiraladas, com uma tinta mais espessa, né? É uma pintura bem movimentada, ok? Aparenta muito com o impressionismo, mas ele é considerado pós-impressionista, beleza? Vamos pegar uns artistas brasileiros. Cândido Portinari. Vocês acreditam? O Cândido Portinari é o segundo filho de 12. Olha que tantão. E quando ele era pequenininho, ele fez um desenho na sala de aula de um leãozinho. A professora gostou tanto do desenho de leãozinho dele que obrigou ele a desenhar na capa de todas as provas. Coitado. Ai, meu Deus. E aos 9 anos, ele já fazia pinturas no teto da igreja. E Portinari, ele era apaixonado por temas, apaixonador, né? Não é moça? Por temas brasileiros. Aqui tem um quadro que representa a colheita do café, que era muito feita aqui no Brasil. E uma característica dele é fazer o corpo das pessoas mais forte, sabe? Para valorizar o trabalhador brasileiro. Anita Malfatti. Anita Malfatti, ela foi uma artista precursora do movimento modernista. Ela veio de uma família que apoiava os seus trabalhos, a mãe era pintora, e ela vai estudar na Europa. Acontece que quando ela chega aqui, ela vem com umas ideias muito diferentes de pintura, que é esse tipo aqui, ó. Eu trouxe para vocês o Homem Amarelo. Uma pergunta, as pessoas são dessa cor? Não, não são. E como isso era novidade, ela causou um escândalo nas pessoas. No primeiro dia que ela fez uma exposição, ela conseguiu vender 8 obras de arte. Isso é muito para um dia só de exposição. Mas acontece que Monteiro Lobato, aquele do Sítio do Pica-Pau Amarelo, escreveu uma crítica sobre ela, falando muito mal do trabalho dela. Sabe o que aconteceu? As pessoas devolveram todas as obras. E ela ficou muito chateada com isso, e o pai dela também ficou muito chateado com isso. Mas depois tudo passou, e a Anita volta a pintar de novo, de acordo com a arte moderna. Tarsilinha do Amaral. Sinceramente, que de todas eu achei que Tarsila do Amaral fosse a que teria uma vida melhor. Por quê? Tarsila nasceu numa família rica. Cresceu ouvindo a mãe tocar piano, recitando poesias, né? E aí Tarsila foi para a Europa, foi estudar e tal. Mas acontece que quando chegou lá na frente da vida dela, a família dela perdeu tudo. E a Tarsila chegou a trabalhar como operária, pintando portas e paredes. Acredita nisso? E ela é a dona dessa obra que a gente ama de paixão, de ficar pedindo para vocês observarem, que é o Abaporu. O que significa Abaporu? Homem que come carne humana. Ai, professora, isso come gente. Não, isso quer dizer que a Tarsila foi para a Europa, devorou todo o conhecimento que ela podia da Europa e trouxe todo aquele conhecimento para o Brasil e passou a fazer arte bem brasileira. Esse pezão é possível na realidade? Não. Em quem ela se inspirou? Salvador Dalí, arte surrealista. Maravilha? E por hoje é só. Fica meu recadinho aí para vocês pesquisarem também sobre algum artista, a vida dele e o tipo de obra que ele fez para contar pra gente. Tá combinado? Um beijo bem grande. Até a próxima aula. Tchau, gente!